CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. De John Lennon, Então é Natal.
Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da SEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Amigos da SEIP, estamos aqui nesse final de tarde, início de noite, para falarmos um pouquinho nessa nossa reunião de quarta-feira sobre o Livro dos Espíritos. E hoje, em particular, nós vamos abordar a transmissão oculta do pensamento. 3 perguntinhas, mas 3 perguntas que dão margem a uma grande abordagem em termos de conhecimento. Antes de nós entrarmos propriamente nas perguntas, quando eu estava estudando o Livro dos Espíritos, eu me lembrei de alguns acontecimentos históricos que se deram ao longo da humanidade, como, por exemplo, quando os chineses inventaram a pólvora. Na Europa já se conhecia a pólvora também. E apesar do continente europeu não ter um acesso direto ao conhecimento da produção e fabricação da pólvora, existem indícios de que a pólvora teria sido inventada em épocas muito paralelas, tanto na Ásia quanto na Europa. E aí fica aquela pergunta: será que o conhecimento que o europeu usufruiu e o asiático também estavam no inconsciente popular e eles captaram essas informações? Ou será que as pessoas podem se comunicar pelo pensamento e em 2 lugares, em épocas parecidas, nós termos descobertas muito semelhantes? Vejam que nós estamos falando na descoberta da pólvora, Idade Média, mas existem indícios de que a invenção do rádio, conhecidíssima por Marconi, ela também teve, assim como a invenção do avião, aonde os irmãos Wright e Santos Dumont, na mesma época, pesquisavam, e Santos Dumont conseguiu a façanha de desenvolver uma aerodinâmica para aquela máquina que os irmãos Wright não conseguiam fazer voar. E Santos Dumont conseguiu tirá-la do chão e pousá-la tranquilamente. Então, quando nós imaginamos isso, e eu acabei de falar sobre a história de Marconi e o rádio, porque existe uma teoria de que ele não foi o único a desenvolver a ideia do rádio. Ele conseguiu efetivá-la, mas hoje já existe até movimentos, não só no Brasil, mas em lugares do mundo, onde se prova que determinadas descobertas se deram em épocas muito paralelas. A diferença é que tem um que conseguiu a divulgação e outro não conseguiu a divulgação. Por não ter conseguido a divulgação,
não teve seu nome, digamos assim, enaltecido. E ele ganhou, até certo ponto, durante muito tempo, o prêmio de inventor, quando nós sabemos que as descobertas elas ocorrem, e hoje existe a possibilidade até, porque o campo de pesquisa é tão vasto, de nós termos 2 cientistas que trabalham em cima de situações idênticas, em continentes idênticos, e estão muito próximos a desenvolver teorias ou descobertas, e sem nenhum dos dois terem tido contato com o outro. Aí muitos podem se perguntar, mas como que isso é possível? Através da transmissão oculta do pensamento? Sim, transmissão oculta do pensamento, força de expressão. Existe uma transmissão do pensamento, e essa transmissão do pensamento, ela se dá de uma maneira explicada segundo a doutrina do espírito, dos espíritos, né? Pergunta 419, que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? A resposta: já dissemos que durante o sono os espíritos comunicam-se entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento da sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Então, é interessante porque em algumas obras psicografadas, não só André Luiz, como Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos que atuam como jornalistas do além-túmulo, eles fazem narrativas para a gente que são invenções e descobertas que nós hoje vivenciamos. Por exemplo, André Luiz conta no livro Nosso Lar que Clarencio se comunicava com todos os moradores do Nosso Lar utilizando-se um sistema de comunicação que sua imagem era projetada no ar, o que nós hoje chamamos de holograma. Quem teve a oportunidade de ver uma apresentação, eu não me lembro exatamente qual foi o artista, em que eles projetaram um holograma do artista cantando, junto com a banda tocando, o artista já desencarnado. Então a gente se surpreende quando a gente vê que a tecnologia moderna, ela recria aquilo que algumas pessoas, alguns pensadores, eles teriam idealizado. Vocês querem ver um exemplo? Um exemplo fantástico. Quem nunca leu Júlio Verne? Quem nunca leu 20.000 Léguas Submarinas? Aonde, nesse livro, um livro futurista extremamente contemporâneo, um indivíduo chamado Capitão Nemo construiu um navio chamado Nautilus, que atacava os navios e afundava os navios por conta da caça às baleias. Uma campanha ecológica feita há 130 anos atrás, através de um homem que escrevia romances para os jovens, os adultos. E quando a gente lê a história de Júlio Verne, a contemporaneidade das colocações é exatamente como eu acabei de ler a pergunta 419. O espírito se desdobra, se afasta do corpo, entra em contato com todo o conhecimento, retorna para o corpo físico,
Veja, retorna para o corpo físico. E ao retornar para o corpo físico, ele desperta trazendo lembranças e ideias que ele julga ser dele. E que algum amigo espiritual pode dar uma forcinha estimulando a lembrança para que ele possa deixar de forma registrada aquele conhecimento para que as pessoas possam se beneficiar. Quando André Luiz nos conta que no plano espiritual, uma pessoa foi colocada sentada numa cadeira e puxaram das suas têmporas linhas finas e tênues que se ligaram a um lençol estendido e que o lençol iluminado projetou as formas de pensamento que aquela pessoa possuía. Exatamente como um telão de plasma, de LCD. Hoje, você tem uma televisão que é um quadro que você pendura na parede. Se nós falássemos isso para os nossos avós, eles achariam coisa de ficção científica, coisa de Júlio Verne ou Flash Gordon. Porque aonde que eles iam inventar uma televisão que parecesse um quadro? As televisões eram enormes, pesadas, os tubos de imagem eram tão grandes que precisavam de 2 pessoas para carregar às vezes, principalmente naquelas telas de televisão de 30 polegadas. Hoje, 30 polegadas é o tamanho do meu monitor. As telas são de 75 polegadas. Você tem um telão na sua casa, onde você assiste o filme como se estivesse vivendo aquela situação. Ao se falar isso antigamente, as pessoas achavam que isso era uma coisa fantasiosa. E, na verdade, uma visão futurista que os espíritos estavam nos oferecendo. Um dia a humanidade fará por onde merecer essas descobertas para ajudar na educação, na formação e na melhora do homem enquanto ser imortal, em crescimento e evolução. Então, só a pergunta 419 e o que eu acabei de contar de exemplos é alguma coisa, assim, que a gente às vezes para pensar. Como é que pode um negócio desse, né? Desse modo, o próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Ou seja, no momento que nós nos desdobramos, nós podemos compartilhar com alguém e alguém compartilhar conosco uma ideia. Eu posso ter uma ideia que não é minha. Eu acordo, acho que a ideia fui eu que tive. Aí eu vou para a casa espírita, converso com as pessoas acham a ideia maravilhosa. Fui eu que tive a ideia? Talvez sim, talvez não. É mais provável que não. A ideia foi compartilhada comigo pelos amigos espirituais para que eu possa beneficiar os outros. Até porque nem sempre nós somos merecedores das ideias que compartilhamos. Nós somos o elo de uma corrente que procura ajudar, procura colaborar. É esse o nosso papel. Na pergunta 420, podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Ou seja, na condição de vigília, o espírito não se acha encerrado, encarcerado no corpo como uma caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo estando em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. E como é que ele conseguiria se comunicar em estado de vigília? Através da concentração. O outro desencarnado, ou não, às vezes eu posso estar me dirigindo à casa de uma pessoa amiga e me concentro muito na condução, o meu desejo de visitar essa pessoa. E quando eu chego e toco a campainha, a pessoa abre a porta e diz assim: rapaz,
Eu estava pensando em você há coisa de 10 minutos, porque eu precisava sair, mas de repente alguma coisa me veio na cabeça que eu não saísse agora, porque você ia me vir me visitar. Você pode não acreditar. Eu achei que você fosse telefonar, mas não vir. Eu tive o pressentimento exato que você estava vindo até aqui. Às vezes a gente se depara com situações como essa que chega a ser surpreendente. É comum você chegar num ambiente e as pessoas dizer você caiu do céu, uma expressão antiga que não se usa mais. Mas por quê? Rapaz, eu estava pensando em você nesse exato momento, eu precisava falar com você. Até quando nós temos um trabalho na casa espírita que um depende de autorização do outro, para não dizerem que a gente está passando por cima da palavra da outra pessoa, né? A gente precisa depende da autorização. Pô, eu estava pensando em você aqui, hoje não é seu dia aqui no centro, mas você foi trazido até aqui, porque nós precisamos conversar, nós estamos com um problema aqui, a bomba do centro enguiçou. Eu preciso mandar consertar e eu preciso de dinheiro para pagar. Como o caixa do centro não tem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar o conserto, depois o centro me ressarce. Tem algum problema? E o outro vai dizer, não, claro que não. A gente vai ficar sem água no centro durante esse calorão que está vindo aí com o verão? De jeito nenhum. Isso é muito comum acontecer. Então, a gente já sabe dessas possibilidades, tá? Que isso é comum acontecer. Bem mais difícil acontecer no estado de vigília, mas acontece também. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Vamos ver o que Kardec nos diz. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos receptivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem, como esse que eu acabei de citar para vocês. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos, através da comunicação. Ah, mas não existe uma forcinha de algum espírito para que isso se dê? Olha, necessariamente não. Mas quando tem alguma urgência, sim. Então quer dizer que se existe uma necessidade e o encontro, o intercâmbio, esse contato, ele pode fortalecer a necessidade, aí os espíritos ajudam. Como, por exemplo, hoje eu bem que podia ir no centro. Se está uma situação muito comum, eu posso, conversando comigo mesmo, hoje tem reunião no centro, eu bem que podia ir no centro, mas eu não estou a fim de ir. Meu dia a dia é sábado. Hoje é quarta-feira, se eu for, eu vou dar passe. Mas meu dia de dar passe é na quarta. Tá, eu vou. Resolvi ir. Aí eu chego no centro, de repente eu tenho uma surpresa. Uma surpresa amiga, uma pessoa foi ao centro porque precisava falar comigo. Eu vim hoje aqui, eu queria tanto falar com você. Eu não sabia qual era seu dia aqui. Eu vim hoje na esperança de que você viesse. Foram os espíritos que te trouxeram aqui. Então, quando nós temos a oportunidade de termos estarmos antenados espiritualmente, ou estarmos conectados espiritualmente, isso acontece. Vocês podem ter certeza. E às vezes, quando vamos para a casa espírita, principalmente por um trabalho mediúnico, e esse trabalho é uma reunião de desobsessão, que acontece sempre à noite.
Você sai de casa, se prepara, e tem dias que você sente que você precisa estar um pouco mais quieto com você. Você precisa fazer uma dieta mais simples. Você precisa fazer uma prece, porque algo vai acontecer. E realmente algo acontece. A espiritualidade responsável pelo trabalho que é realizado ali, a qual nós somos meros colaboradores. Somos avisados com antecedência que devemos nos preparar de uma maneira mais equilibrada, sermos, digamos assim, mais comedidos, seguirmos as normas e os protocolos de preparação, porque naquele dia, naquele horário, ocorrerão manifestações em que nós temos que estar preparados, sintonizados. Aquele que se sintoniza em prol do bem, aquele que se dispõe de coração aberto a servir ao próximo, servir a quem precisa, acaba sendo um instrumento receptivo da espiritualidade para captar a ideia. Porque quando nós captamos uma ideia, mas não estamos comprometidos com o trabalho, só fazemos parte, mas não estamos comprometidos, a gente não percebe que a espiritualidade está nas entrelinhas tentando nos chamar a atenção. Fala com fulano, dá mais atenção a Beltrano, presta atenção no que está acontecendo, porque um trabalhador, um simples frequentador, ou um trabalhador que não é muito envolvido nas atividades espirituais da casa, às vezes até nota, mas ele não percebe o que a espiritualidade está querendo transmitir nas entrelinhas. E quando você se envolve um pouco mais, você capta alguma coisa que te chama atenção. É a espiritualidade que está tentando se comunicar com você, diretamente ou indiretamente. Ou você percebeu as formas de pensamento que pairam no ar de alguém que está doente e que precisa de ajuda, ou você percebe as formas de pensamento que estão sendo projetadas em sua direção pela espiritualidade para que você se torne um porta-voz e ajude a quem precisa. Chegue para o diretor da casa espírita, para o presidente, para o vice-presidente, para a direção doutrinária da casa e diga: olha, eu não sei por que eu estou dando falta aqui na reunião de uma pessoa que já não vem há algum tempo. Não seria conveniente ou prudente nós ligarmos para saber dessa pessoa, saber o que aconteceu, onde essa pessoa está? Se ela estiver acamada, se ela estiver hospitalizada, eu me disponho a ir até lá, fazer uma visitinha em nome da instituição. Nem todos têm tempo o suficiente para se dispor. Hoje, eu já tenho esse tempo, estou aposentado, não me custa nada. Na parte da tarde, eu me deslocar e lá fazer uma visita fraterna. Aí, quando você menos espera, você descobre que você quase acertou no alvo. Não era a pessoa em si. A pessoa estava apreensiva, porque o filho, o marido, o irmão, alguém muito ligado a ela estava sofrendo. E você captou o sofrimento dela pelo fato de você estar antenado. Quando nós chegamos à casa espírita e procuramos participar das atividades doutrinárias da casa, como, por exemplo, a fluidoterapia, as reuniões públicas, tomar passe. A casa espírita, ela é uma confraria em prol do bem. E nessa confraria em prol do bem, nós procuramos, dentro das nossas possibilidades, nos sintonizarmos para ajudarmos e sermos ajudados. E nesse processo numa via de mão dupla de ajuda e ser ajudado, a gente se liga ao que passa-se em volta. Quando nós estamos antenados
nos ligando ao que acontece à nossa volta, a gente percebe alguma coisa. É aquele frequentador que sentava sempre na primeira fileira e sumiu, não vem mais. É aquele médium que tem problemas de saúde, mas estava ali com bastante frequência e hoje não participa mais. E você acaba sendo um porta-voz da espiritualidade para ajudar. Isso é muito comum, é mais do que a gente imagina. Ah, mas como é que nós vamos saber disso? Basta que a gente se coloque à disposição. Eu tenho um companheiro da doutrina espírita que ao longo de quase, não vou falar o tempo não, porque pode parecer que a gente está contando vantagem, mas tem bastante tempo, que ele me diz que nós temos que abrir um canal com o mundo maior através da prece, através da boa vontade e através de nos dispormos com o coração aberto a querer servir a quem precisa. Então, esse é um ponto central. A gente se dispor a servir e ter o coração aberto, como André Luiz nos dá a sugestão. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Só que essa interpretação ela deve ser feita de forma correta. Quando eu, de coração aberto, estiver preparado para servir aos amigos espirituais da casa que me acolhe, a casa espírita vai me apresentar um trabalho. Não é quando eu estiver amadurecido, com conhecimento, empossado de conhecimento científico, que o trabalho aparecerá. Os mais simples são chamados a servir porque questionam menos e acabam arregaçando as mangas e aceitam qualquer tipo de serviço que lhes é apresentado. Isso o tempo nos ensinou e que nós podemos compartilhar com os companheiros. É por intermédio das pessoas mais simples, e eu digo simplicidade no sentido de humildade, não é no simplicidade na maneira de vestir. É as pessoas humildes, aquelas que abrem seu coração às orientações do mundo espiritual e às vezes de maneira silenciosa percebem que devem orar para que tudo funcione da melhor forma possível. E aí nós temos os benfeitores espirituais nos legando esse conhecimento das perguntas 419, 420 e 421, falando exatamente sobre a transmissão do pensamento. Eu posso estar aqui conversando com os companheiros e um benfeitor do Consolador, aonde eu frequento, ou da SEIP mesmo, algum companheiro espiritual da SEIP que tenha percebido a necessidade dessa fala, ele pode ter vindo até aqui para potencializar as minhas formas de pensamento, para que eu transmita para os amigos que para nós sermos úteis e nós servirmos aos semelhantes, a gente tem que ter, acima de tudo, boa vontade. Coração aberto para perceber que muitos trabalharam em prol do bem, auxiliando aqueles que não tinham nada. Para que a gente possa ir finalizando, hoje nós vamos fazer um estudo mais breve, até para fazermos um breve comentário de Natal, para deixar para os companheiros. Quando Maria de Magdala percebe claramente, após o reencontro com Cristo, as suas mensagens, e ela vivencia um despertamento da realidade espiritual, a qual ela deveria se dar conta, ela toma uma decisão
que pouquíssimos teriam coragem de tomar. Ela decide ajudar aquelas pessoas que ninguém desejava ajudar. E pede para ser baixada ao Vale dos Leprosos em Jerusalém, que era uma depressão próxima a Jerusalém, onde havia um vale chamado de Vale dos Réprobos, ou Vale dos Leprosos. E nesse vale havia uma espécie de um elevador de cordas que só tinha acesso se a pessoa subisse ou descesse pelo esse elevador. As paredes eram muito íngremes, não havia como o indivíduo subir ali. Quem descesse ali não subia mais. A comida e a água eram colocadas nesse elevador e eram distribuídas dentro daquele vale por aqueles leprosos que tinham condições de andar e se locomover. Distribuíam água e comida com aqueles outros que não tinham condições nenhuma de se movimentar. Ou seja, os menos doentes ajudavam os mais doentes. E Maria de Magdala decide terminar a sua encarnação auxiliando aqueles considerados indesejáveis. Ninguém ia até ali e descia naquele elevador, porque sabia que era uma doença que não tinha cura. Ela abriu mão da sua encarnação para, de alguma forma, auxiliar aquelas pessoas que estavam ali. E veio contrair a lepra e veio a desencarnar, trabalhando em prol dos necessitados. Vejam, quando o indivíduo ele toma consciência através de uma comunicação mental, porque nós estamos falando do Cristo, nós não estamos falando de um espírito de escola qualquer, que deixou impregnado nessa mulher o tamanho da vibração que ele trazia. Não é por menos o gesto de grandiosidade que ela teve e de desprendimento ao abrir mão da encarnação dela, sabendo que aquele gesto ajudaria tantos. É fantástico, mas isso nos ensina que nós, na humilde condições de espíritos atrasados, podemos aproveitar esses exemplos fantásticos e replicarmos o que de positivo esses exemplos nos deixam para que a gente possa se melhorar. A transmissão de pensamento, ela depende de uma coisa chamada sintonia, afinidade e o desejo de estabelecermos com aqueles que querem o bem, o melhor que temos a oferecer para ajudar a quem tanto precisa. E para que a gente possa finalizar, e eu passar a palavra para o nosso amigo Ricardo, que está aqui nos bastidores e vai também dizer algumas palavras de encerramento, eu quero contar uma historinha para vocês, de um livro chamado Momentos de Ouro, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Maria Dolores. Não se estranhem se eu me emocionar, porque a história toca o coração de todos nós. Jesus e Maria. Se encontrarem o nome contrário, Maria e Jesus, a confusão é minha. Conta-se que depois de muito tempo, em que eu fiz até confusão,
Eu falei Jesus e Maria, não é Jesus e Maria, é Judas e Maria. Que Jesus desceu aos umbrais para auxiliar Judas após ele próprio ter cometido suicídio. Judas não reconheceu Jesus. E Jesus retorna sem, segundo nos contam os espíritos, sem muito poder ter ajudado a Judas, porque o padrão vibratório que Judas se encontrava era tão grande que naquela passagem que Jesus diz para Maria de Magdala: não me toques, porque eu ainda não fui até meu Pai. Nessa passagem, ele estava se preparando espiritualmente, se a memória não me falha, porque ele precisava visitar Judas, porque ele não queria deixar o Judas desamparado. Passou-se um tempo. Era impossível ajudar Judas no estado em que ele se encontrava. Até que, num determinado momento da caminhada evolutiva, em que Judas começou a visualizar as sombras das névoas, ele avistou uma mulher vindo na sua direção. Ele sabia que era uma mulher pela forma de caminhar, mas ela, coberta por um manto, no meio daquela fumaça escura, ficava difícil de visualizar quem era. E ela se aproxima dele e diz: meu filho, eu vim aqui te ajudar. Eu sei que você está sofrendo muito e talvez seja o momento de nós sairmos daqui. E naquele estalo, naquele instante, Judas, ele olha para aquela mulher e diz assim: mãe, você está aqui? Eu não esperava que você viesse me ver. Quando eu tirei minha vida e, em desespero, porque eu não sabia que a vida continuava após a morte do corpo físico, eu fiquei vagando e fui até você. Você me viu e você me achou como uma figura dantesca, como um monstro. E você me exortou, me enxotou para que eu fosse para as sombras da onde eu tinha vindo. E agora você vem até aqui? Não. Me deixa aqui como eu estou, mãe. É melhor que eu fique até aqui, porque pelo menos eu estou em paz comigo mesmo. As ideias que me passam na cabeça são as mesmas de que eu condenei à morte um amigo. Eu condenei à morte alguém que queria o meu bem, mas por tolice, por ingenuidade, eu vendi ele a informação que daria aos sacerdotes a sua localização. E agora eu carrego o peso das 30 moedas de prata, as quais eu vendi o Cristo. E eu não tenho salvação. Eu tenho que continuar aqui, perdido nesse lugar, que eu não sei se é dia, se é noite. E tudo é tão escuro que eu não consigo enxergar nem você que está a meio metro de mim. Aquela mulher se abaixou e disse para ele: meu filho, se você quiser, nós podemos sair daqui, mas você tem que querer. Eu não tenho salvação, disse ele. Eu estou perdido. E ela: você não está perdido, existe salvação para todos. E eu estou aqui para te ajudar. Foi quando ele parou e disse assim: eu não estou te reconhecendo.
a sua voz está muito diferente. Fisicamente, você era mais baixa. Eu vejo que é uma mulher que está diante de mim. Mas você não é minha mãe. Quem você é? E aquela mulher que estava ali, diante dele, retirou o manto que cobria ali, não apenas o rosto, mas toda a cabeça, e o local ficou irradiado de uma luz cristalina. E ele teve a oportunidade de face a face reconhecer quem era ela. E ela lhe disse o seguinte: não me conhece? Eu sou Maria, filha de Deus, que veio aqui a meu pedido estender a mão a você para lhe tirar dessa região trevosa e lhe dar a oportunidade de renascer e continuar sua vida. Reconstruir o que por imprudência você destruiu e se prejudicou. Aceita o meu convite e vem comigo. É uma mensagem que eu mudei um pouco, mas uma mensagem muito bonita, que conta a história de como Maria retirou o Cristo, ou melhor, retirou Judas dos umbrais, porque nem o Cristo Judas conseguiu reconhecer, e por conta desse movimento, quem não nos garante que Maria solicitou a Deus nosso Pai que fundasse no Vale dos Suicidas o hospital, eu estou fazendo confusão, fiquei nervoso, o Hospital Maria de Nazaré, para atender a todos aqueles que cometem suicídio e vão para o Vale dos Réprobos, ou Vale dos Suicidas no umbral. Essas historinhas, elas mexem muito com nossa mente e o nosso coração, e a gente se lembra delas e procura contar para os amigos da melhor forma possível. Eu peço perdão, fiquei nervoso, troquei algumas palavras, engasguei outras, mas acredito que a mensagem mais importante eu deixei para os companheiros, que a gente possa estarmos sintonizados no bem, ajudando a todos aqueles que assim vierem a precisar. Que Jesus nos abençoe a todos por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Ricardo, agora é contigo. Eu não conhecia essa história e realmente ela é emocionante, Éder. Eu acredito que o que você falou seja realmente verdade. Sabe, eu tropecei um pouco, momentos de ouro, espírito diverso, pode olhar, momentos de ouro, espíritos diversos, Judas e Maria, ou Maria e Judas, ditado por Maria Dolores. Muito interessante, muito interessante essa história. Vale muito a pena, realmente. E eu não sou, por exemplo, como o Gilberto, que decora memória fotográfica, né? Leu uma vez, decorou. Não consigo. Eu fico nervoso. Eu gosto muito dos livros da Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo, que traz muitas passagens bíblicas lindas. Eu até tenho aqui na minha humilde biblioteca, mas esse livro eu desconhecia, essa passagem eu desconhecia e veio muito nessa noite de hoje, né? Quarta-feira, sexta-feira já é véspera de Natal. Isso. De confraternizarmos
e como eu falo sempre, como diz a música que eu peço sempre a Nízia para tocar nesses dias, que todo dia é dia de Natal. Sim. Não só na noite de 24 para dia 25, mas que nossos corações eles têm que estar repletos constantemente de amor, de carinho, de fraternidade, de paixão, de vontade de ajudar, de trabalhar, de fazer o bem, de fazer a caridade todos os dias. Não só na noite de 24 para o dia 25, onde muitas caravanas saem para distribuir a quentinha, né, a janta, a ceia do dia 24, mas depois não saem mais. Então é importante que saia todos os dias, que todos os dias nossos irmãos de ruas eles têm fome, e que a caravana de Jesus na noite de Natal ela vem às ruas pegar justamente, né, aqueles espíritos que ainda estão em situação de rua, porque a situação de rua não é só físico. Quem é médium e que vai à rua distribuir o alimento sabe que existe uma pleia muito grande de espíritos em situação de rua se alimentando da quentinha que diariamente nós damos. Então, Natal é todo dia. Então, que nós possamos, na nossa ceia de Natal, dividir com um irmão, fazer uma prece. Não é dia de beber, não é dia de tomar vinho, é dia de orar, é dia de entrar em comunhão com a espiritualidade, é dia de confraternizar, estarmos bem sempre. Mas isso é todo dia, não só no dia de Natal. Éder, eu desejo para você um Feliz Natal, para você, para sua mãe, que ainda está encarnada, eu não a conheço, para o seu filho, para todos os seus vizinhos, tá? Para o seu vizinho de frente, vizinho de cima, vizinho de baixo, para todos os moradores do seu prédio, e que na noite de sexta para sábado você consiga confraternizar com todos, né? E que todos os moradores da ilha de Paquetá, da nossa querida SEIP, que nós possamos, em espíritos, estar junto na nossa casa, Casa Espírita de Paquetá, que teoricamente está fechada com as luzes apagadas, mas que o plano espiritual continua trabalhando, é um ponto de luz no meio da Baía de Guanabara. No dia 31, perdão, no dia 1º de janeiro, sábado 1º de janeiro, teremos uma palestra do Luiz Fernando, onde ele começa a palestra dele falando da parte submarina da ilha de Paquetá. Eu desconhecia. Ele é um colega seu, é professor também de geografia, e ele conhece a Baía de Guanabara do ponto de vista de correntes marítimas. E ele fala das correntes marítimas que tem ao redor da ilha de Paquetá, que faz com que o fundo da Baía de Guanabara, próximo a Paquetá, seja um local limpo. E não é à toa. Né? Não é à toa que esse ponto de luz no meio da Baía de Guanabara tem essas características de beleza, né? Onde não se pode soltar fogos na virada do ano, porque tem uma proteção ambiental, os pássaros, tem os animais domésticos, cachorro, gatos. Então não tem queima de fogos em Paquetá, é o único local com cemitério de pássaros do mundo todo. Então tem tanta particularidade na ilha de Paquetá. Então quem mora na ilha, quem está na ilha, entre em oração, entre em prece para toda a humanidade, para que todos sejam realmente acariciados com essa luz que emana da ilha de Paquetá, que emana da nossa Casa Espírita, da nossa SEIP. E é o que eu desejo a todos. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Éder, beijo no teu coração. Para você também, Feliz Natal para todos.
feliz ano novo e ano que vem estamos juntos. Estamos Firme e juntos forte. com mais projetos. Essa parceria desse ano foi uma parceria muito forte. O Éder, além de colaborar aqui com o estudo do Livro dos Espíritos, estamos concluindo agora em janeiro o livro A Caminho da Luz, e nós fizemos um seminário de memórias de um suicida, que eu me lembrei na hora que você começou a contar essa história. Uma pena que essa história não esteja nesse seminário, mas quem sabe ano que vem a gente não faça uma coisa menor, mais enxuta, de uma palestra e não inclua essa passagem que é belíssima, né? Que é onde eu tenho para mim agora, que foi dali que nasceu o trabalho de Maria junto aos suicidas, deve ter nascido dali de Judas, né? Então, que essa parceria se renove e que nós possamos, em 2022, continuar trabalhando em prol da doutrina espírita. Você na frente da câmera e eu aqui atrás nos bastidores. Mas o trabalho é todo importante. Isso. Né? Somos elos. Agora é com a Kátia, né? A Kátia vai concluir a noite de hoje. A Anísia vai tocar 2 músicas, que é o passe musical e a oração do Cura Senhor. A Anísia tocando as 2 músicas e a Kátia concluindo, e nós estamos fechando. Beijos no coração de todos. Tchau, tchau. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Anísia agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Anísia, por favor, toca a música do passe. Belíssima música, realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da SEIP, aos passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus, peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes,
Que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
assim terminamos mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.